Olá, amigos e amigas da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 na ABTV. No programa de hoje, estamos recebendo aqui no plenário do Poder Legislativo, vereadora Wanderley Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Marcão. Satisfação voltar a conversar contigo e conversar com a nossa população através do Fala Vereador. Nesta semana que o senhor completa mais um ano de vida, né? Na verdade, fechei meus 42 anos neste período, no dia 28, 42 anos de contribuição com a Previdência. Sim, né? 42. Fechei meus 42, dia 28, e claro. agradecido pelas mensagens e pelos abraços que tive a oportunidade de receber neste dia 28 de abril, que além de ser o dia em que eu comemoro o meu aniversário, um dia muito importante para a humanidade, porque também é o dia da sogra. Sim. Tá certo? Então, nossa homenagem também a todas as sogras da nossa humanidade. Tá E certo. lamentando aquele e aquela que reclama da sogra, porque se ele não foi competente ao ponto de arrumar uma sogra agradável, né, lamentamos, procure trabalhar e fazer com que tua sogra continue sendo a tua segunda mãe. É verdade, a sogra sempre... Ninguém fala mal da sogra, né? A sogra é sempre bem-vinda. Né? Não, alguns da imprensa, né? Alguns da imprensa. Alguns da imprensa. Tá certo. Vereador, o senhor deixou a presidência do Poder Legislativo e retomou as suas funções aqui como parlamentar. Como foi essa sua experiência como presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau? Olha, Marcão, foi uma experiência muito gratificante, até porque saí no dia 31 de dezembro da presidência da Câmara de Vereadores com a certeza do dever cumprido. A certeza do dever cumprido. Estou sendo ousado aqui, mas consegui nesse período de 2 anos, junto com a minha equipe, junto com toda a estrutura que a cidade de Blumenau coloca à nossa disposição, implementar aquilo, para o além daquilo que era de nossa expectativa na presidência da Câmara de Vereadores de Blumenau. Por isso, satisfeito, mais um momento de aprendizagem, mais um momento de engrandecimento da nossa prática política no dia a dia. Então, certo. Vereador, e o senhor deixou a presidência do Poder Legislativo e já assumiu aí como membro da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça aqui da Câmara de Vereadores de Blumenau, uma das principais comissões permanentes desta casa. Foi primeiro um pedido da própria bancada, até pela própria experiência, o advogado no 5º mandato na Câmara de Vereadores, tendo passado pela presidência da Câmara, a bancada me recomendou, me pediu para que assumisse a tarefa de representar esse coletivo dentro da Comissão de Constituição e Justiça, que nada mais, nada menos é para a Câmara de Vereadores do que o caminho por onde passam todas as iniciativas legislativas, sejam de vereadores, sejam do Executivo e sejam outras iniciativas que passam e que podem perpassar pela Câmara de Vereadores através da sociedade. Então, é a porta de entrada da questão legislativa e, por isso, a bancada me deu esta tarefa, a tarefa a qual eu assumi e espero estar dando minha contribuição e procuro dar minha contribuição com a experiência que a vida nos deu. E a Comissão de Constituição ali demanda de muito trabalho, não é, vereador? Muito trabalho, até porque além dos trabalhos regulares, em média 30 projetos nesse período a cada reunião, em média 30 projetos em cada reunião. Essas reuniões acontecem nas terças-feiras e acontecem em momentos extraordinários, quando nós temos tido aí a oportunidade de dar sequência, para dar celeridade àquilo que é de interesse da cidade de Blumenau. Vereador, o senhor tem utilizado muito a tribuna desta casa para falar aí do seu posicionamento claro, né, sobre o projeto de lei que está tramitando em Brasília, o projeto de lei 4330, que trata sobre a terceirização. O que é realmente essa terceirização, para que as pessoas possam acompanhar de fato o que realmente está acontecendo, e por que desse seu posicionamento? Olha, Marcão, primeiro pela clareza, enquanto advogado de trabalhadores, do mal para o Brasil e do mal para os trabalhadores, que é a terceirização. Além da minha compreensão, eu também tenho feito minhas observações e minhas falas, com base também naquilo que dizem outros e outras que militam permanentemente nesta área. O caso da Associação Nacional dos Magistrados, dos Juízes Trabalhistas, a posição tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, pela quase unanimidade dos seus 27 ministros, e pelo que tem nos dito e tem avaliado a própria CNBB. A terceirização é a abertura, na forma proposta, é a abertura geral, a abertura irrestrita para a terceirização da força de trabalho no Brasil. Na verdade, é uma ferida que está colocada e, ao invés de buscarem curar esta ferida, estão transformando nesta pequena ferida, neste momento, que já é uma ferida que
afeta os trabalhadores, estão tentando transformar essa ferida num grande câncer no nosso Brasil. Por isso, em benefício dos trabalhadores, em benefício da sociedade brasileira, que nós estamos batendo contra este projeto muito ruim, esse projeto apresentado por um empresário de Goiás, o então deputado Mabel, e agora infelizmente encaminhado por maioria na Câmara dos Deputados, e que nós esperamos que o Senado ou a presidenta Dilma resolva essa situação, se eventualmente eles resolverem encaminhar a abertura desse projeto 4330, que na verdade é como se pegar um corpo de um ser humano e abrir uma pequena feridinha e transformar essa pequena ferida num grande câncer que vai acabar matando a nossa relação do capital e trabalho. No seu estudo com relação a este projeto, vereador, quais as principais perdas do trabalhador? Olha, eu vou simplificar aqui. Eu tenho brincado aí com a permissão, inclusive, de um colega advogado. Vou traduzir aqui, tentar traduzir, Marcão. Você é contratado hoje por uma empresa, diretamente por uma empresa. Você ganha R$2.000. O que vai acontecer? Você vai ser demitido, vai ter um gato ou um empresário intermediário que vai ser contratado para lhe contratar. Bom, o seu empresário originário vai contratar ele por R$2.000 e esse empresário vai lhe contratar por R$1.300. Qual é o benefício para você? Qual é o benefício para a sociedade? Não, só vai perder, só perde. O trabalhador só vai perder e a sociedade só vai perder, porque você vai ter que produzir, mas vai produzir com menor qualidade. E este outro ser humano que está no meio da relação, na relação de produção, este outro ser humano vai estar lá simplesmente recebendo e fazendo a parte da intermediação desnecessária. A intermediação em todos os caminhos, a intermediação excessiva, ela é muito ruim para a sociedade, principalmente na relação entre patrão e empregado, entre empregado e sociedade. Por isso, por conta dessas perdas, é que nós temos tido a compreensão de sermos contra. Precisamos curar a ferida que está colocada. Agora, não abrir essa ferida e torná-la efetivamente um câncer para a sociedade. Por isso, a nossa contrariedade. E vou repetir, não é só minha, é minha, é de todos aqueles que têm clareza do que isso causa para o Brasil, é de todos aqueles que têm clareza, a exemplo da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas e da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que recentemente tomou posição contra a precarização da relação entre capital e trabalho. Vereador, o senhor afirmou aí que muito se ouve falar em pacto federativo, também na voracidade arrecadatória aí do governo federal, mas o senhor apontou que em 2012, ou de 2012 a 2013, né, o IPTU subiu até 300% aqui em Blumenau e a taxa de lixo aumentou 59,5%. Olha, primeiro deixar bem claro que essa dita voracidade arrecadatória do governo federal, ela é uma falácia. Ela é uma falácia, porque os mesmos que hoje criticam a arrecadação que é feita pelo governo federal foram eles que criaram o sistema de arrecadação e o sistema de distribuição entre União, Estado e município. Os partidos de direita que criaram e foram eles que aprovaram a Constituição Federal de 1988. Então, essa dita voracidade arrecadatória é uma falácia por aqueles que perderam o espaço de poder. Segundo, ao fazer esta fala e ao discutir esta questão do Pacto Federativo, temos que discutir a voracidade sonegatória no Brasil. Principalmente a voracidade sonegatória dos grandes empreendedores e dos grandes empresários no Brasil, tendo em vista que a própria Receita Federal nos dá conta de que a cada R$2 arrecadado, no outro lado tem R$1 sonegado. Então, primeiro temos que resolver este grande problema. E, por outro lado, nós temos que ter a compreensão que dentro do Pacto Federativo, é verdade, o governo federal recebe uma boa parcela dos recursos, mas aos municípios e aos estados devidamente organizados, eles acabam recebendo esses recursos. Exemplo, no município de Blumenau. Blumenau, durante o ano de 2014, recebeu mais de 150 milhões de reais daquilo que é passado por nós para o governo federal. Blumenau recebeu só para a área da saúde. Então, se há necessidade de fazer uma revisão no Pacto Federativo, na redistribuição da renda, na redistribuição dos impostos, nós temos que fazê-lo com muita tranquilidade, sabendo que o grande vazador de recursos pode estar acontecendo aqui na ponta, com a má administração dos recursos, especialmente também aqui na ponta, onde as coisas podem não estar acontecendo na forma devida. Então, a Constituição precisa ser revista, o Pacto precisa ser revisto? Precisa. Mas precisa ser visto olhando a história e olhando o que está acontecendo no momento e pensando no que nós queremos para o futuro. Tá certo. Vereador, o senhor tem criticado aí o governo Napoleão Bernardes,
principalmente falando que a administração continua agindo sem planejamento. Pelo menos foi esta fala que o senhor colocou na tribuna da Câmara de Vereadores. A administração pública municipal ainda não se encontrou no seu ponto de vista? Olha, Marcão, eu tenho feito, na verdade não é uma crítica, eu tenho feito algumas constatações de que a mudança do governo do tapete negro, ou melhor, do governo do João Paulo para o governo Napoleão, na prática, nós não temos sentido uma diferença muito grande para o município de Blumenau. E o que tem acontecido é de que a cidade de Blumenau, ela praticamente parou. Os recursos estaduais e federais têm sido perdidos, muito recurso tem sido perdido, tanto o recurso federal quanto o recurso estadual e outras fontes de recursos, inclusive internacionais, têm sido perdidos por Blumenau. Projetos e obras que eram para acontecer na cidade de Blumenau, que foram divulgados e não foram planejados, acabaram não acontecendo. Exemplo, a nova ponte do centro. Estamos no 3º ano do mandato do prefeito Napoleão e a nova ponte do centro não aconteceu. O planejamento no sistema de mutirão, por exemplo, na cidade de Blumenau, acabou não acontecendo. O planejamento no sistema de mobilidade no município de Blumenau, já é assunto antigo, batido, acabou não acontecendo. E mais um exemplo, pela falta de planejamento, divulgaram recentemente que fariam mais uma ligação entre o centro e a região sul de Blumenau, da Rua 7 até a Rua Antônio Zendron, às margens do Ribeirão Garcia. Divulgaram e sem um estudo, sem um preparo, sem uma adequação, e nós tomamos conhecimento que depois, quando começaram a fazer os estudos, descobriram que eles não poderiam criar um dique que iria prejudicar ainda mais a região sul da cidade de Blumenau quando das suas enxurradas. Então, no seu sentido geral, o governo Napoleão tem sido um governo que tem trabalhado com questões, ou melhor, deixado de trabalhar, e é isso que eu tenho dito. O prefeito Napoleão, sua equipe, tem que começar a trabalhar para a cidade de Blumenau, para que Blumenau caminhe e Blumenau não perca os recursos que tem perdido ao longo dos últimos anos e que estas perdas vêm, inclusive, como resultante do governo passado que deixou de encaminhar os projetos e fazer os projetos para a nossa Blumenau. A exemplo, Marcão, as nossas 4 bacias, a bacia do Ribeirão Garcia, da Velha, das Itopavas e da Fortaleza, foram devidamente prejudicadas com as chuvas de 2008. O governo federal colocou recursos e tem recursos para as melhorias nas bacias e, infelizmente, esses serviços nessas bacias ou foram mal executados ou estão sendo executados mais devagar do que passo de tartaruga. Estão executando essas obras com a pressa do bicho preguiça e isso não pode ficar, porque Blumenau é uma cidade que sofre e precisa de respostas urgentes de um governo que seja muito mais efetivo e não tem sido esta a nossa compreensão e a visão da cidade, a visão de muitos do governo Napoleão. O senhor tem utilizado a tribuna, já utilizou a tribuna outras vezes também para falar sobre esse assunto, para explicar a atual situação do processo como um todo do tapete negro que foi instituído aqui na cidade de Blumenau. Eu gostaria de falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. É um minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Nós estamos conversando, para você que não acompanhou o bloco passado, estamos conversando com o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. No final do bloco, eu falei aí sobre o tapete negro, o vereador vai explicar aí como é que está a situação do processo do tapete negro aqui na cidade de Blumenau, mas antes disso, eu quero falar sobre as críticas que o vereador Vanderlei tem colocado aí com relação às fiscalizações através dos radares móveis, vereador. Olha, na verdade, Marcão, os radares móveis, imóveis, ou deem o nome que queiram para o que a população... Estático, que a população denominou de secador de cabelo, foi uma ação feita sem planejamento pelo governo do prefeito Napoleão, através do CETERB, e por falta de planejamento, a cidade de Blumenau está mal definida nos limites de velocidade.
não está definida, e a prova é de que o prefeito Napoleão, depois de um determinado tempo, junto com a sua equipe, determinou que se revisse os limites de velocidade no município de Blumenau. Depois de ter aplicado milhares de multas, eles determinaram a revisão das velocidades. Então, o que está de errado nessa história? O que está de errado não é a fiscalização está correta. O Estado que não fiscaliza deixa o bichinho solto, deixa a população solta fazer o que quer. A fiscalização está correta, o problema é a forma com que fizeram. Deveriam ter feito toda a revisão no sistema viário. Todo um estudo. Todo um estudo, a sinalização do sistema viário, a instalação de sistemas fixos de orientação e controle de velocidade e depois, em alguns espaços, eventualmente o sistema móvel para fazer o sistema de fiscalização no município de Blumenau. Então, a nossa crítica não é o ato fiscalizatório, a nossa crítica foi o ato tomado com uma natureza eminentemente arrecadatória. É verdade que as pessoas foram multadas porque estavam em excesso de velocidades. Numa via que era 50, 57 já dava multa. Se era 60, 70 já dava multa. Então, muitas dessas vias hoje já foram feitas as mudanças, vão ser feitas as mudanças no sistema de velocidade. Então, a crítica no geral foi por isso, pela falta de planejamento e pela falta de encaminhamento. Alguma coisa jogada assim, né? E eu não vou fazer a discussão conceitual se era fixo, se é móvel, se é imóvel, qual é a natureza do radar ou a natureza do secador de cabelo. Eu estou fazendo em virtude da falta de planejamento e de encaminhamento dessa situação. Quer dizer, voltamos naquele questionamento anterior, né? Falta de planejamento na hora de tomar atitude. Na hora de tomar atitude, precisa planejar e precisa pensar muito bem. Eu lembro o exemplo, eu tenho utilizado outro exemplo do outro governo, do governo passado, quando resolveu colocar uma sinaleira aqui na ponte, na saída da Ponta Aguda, que de uma hora para outra resolveu colocar uma ponte lá sem planejamento, não deu a sinaleira, não aguentou 3 dias e foi jogada fora. Como é o caso hoje, Marcão, da falta de planejamento no município de Blumenau e no estado de Santa Catarina, você que circula pelas nossas vias e pelas nossas rodovias, dê uma olhada para ver quantas estruturas de fiscalização de velocidade estão instaladas nas nossas vias e nas nossas rodovias e que não funcionam. Falta de planejamento. Então, tem que planejar e executar para o longo prazo. Tá certo. Vereador, o senhor utilizou a tribuna da Câmara para explicar aí a operação Tapete Negro em Blumenau e adiantou que se aparecerem delatores, né, as denúncias do Tapete Negro podem ser ainda maiores. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente esta situação que o senhor tem acompanhado aqui na cidade. Olha, Marcão, é uma situação ruim até de falar. Eu tenho tristeza ao falar sinto tristeza ao ter que falar sobre a Operação Tapete Negro, tendo em vista que é uma operação que tentou buscar e tenta buscar os desvios que aconteceram já desde 2006 até 2013 aqui no município de Blumenau e que, segundo o Ministério Público, inicialmente só na área de obras já envolve a averiguação de mais de 150 milhões, envolve o prefeito João Paulo, envolve deputado estadual mencionado, inclusive mencionado o deputado Jean, está mencionado nas gravações, envolve um grande grupo de secretários, envolveu uma parcela dos candidatos a vereador da base do prefeito João Paulo, e este processo, lamentavelmente, embora tenha estourado somente, vindo a público somente no dia 17 de dezembro de 2013, né? 13? Não, 12, né? 12. 17 de dezembro de 2012. Esse processo envolve inicialmente, pelo menos até o 3º, 4º escalão, neste momento que o Ministério Público denunciou, cerca de 40 pessoas. E, infelizmente, valendo-se das manobras jurídicas, valendo-se da cegueira do próprio Poder Judiciário, valendo-se da incapacidade da disputa de forças no Estado, esses processos continuam tramitando em segredo de justiça e a nossa população não tem clareza disto para o município de Blumenau e para Santa Catarina. Então, lamentavelmente, são questões que envolvem inicialmente somente obras, mas que não vêm claro, não tem clareza. Eu tenho brincado, não. Eu tenho falado sério. De repente, daqui um pouquinho, por que não aparecem os delatores no tapete negro aqui? Porque se os delatores do tapete negro aparecessem, de repente facilitariam a nós, a população, e facilitariam ao próprio Poder Judiciário saber a efetiva verdade. Porque a verdade este procedimento, que envolve inicialmente cerca de 150 milhões, é resultante daquilo que o Ministério Público conseguiu pegar
por telefone e alguma coisa em documentos. Agora, nós sabemos que se isso aconteceu por telefone e por alguns documentos, se tiver a oportunidade de aprofundar isto, tem muita gente que era para estar na cadeia e que não está na cadeia e está aí ocupando hoje espaços, inclusive de secretarias ou de outros espaços aí no Estado e aqui no nosso município de Blumenau. Vereador, como liderança do Partido dos Trabalhadores, que tem uma história dentro deste partido, como o senhor avalia aí as denúncias de corrupção que levou aí à prisão do tesoureiro do PT, o João Vacari, e escândalos na Petrobras? Qual é a avaliação que o senhor faz de todos esses escândalos? Olha, eu faço uma avaliação muito positiva disso que está acontecendo, embora o Vacari não tenha sido condenado, está lá se defendendo, outros estão se defendendo, eu faço uma avaliação muito positiva destas operações da Polícia Federal, porque, principalmente a partir de 2004, 2005, a Polícia Federal ganhou autonomia e ganhou estrutura para poder aprofundar as investigações do Brasil, coisa que não era feita. Tá? Por exemplo, esta operação da Lava Jato, que envolve a Petrobras, ela envolve pessoas que estão na Petrobras desde a década de 90. Desde 90, em altos cargos dentro da Petrobras. Eles foram pegos, como se diz na gíria, com a boca na botija, inclusive o Rousseff, foram pegos com a boca na botija e alguns deles resolveram abrir a boca, fazendo algumas denúncias. Algumas devem ser verdadeiras, noutras eles podem estar incriminando seus adversários. Por isso eu fico feliz que a Polícia Federal esteja fazendo esse trabalho, fazendo esta averiguação. Agora também quero deixar claro, eu não confio no Poder Judiciário e eu não confio, por exemplo, no juiz que está fazendo esta averiguação e esse trabalho todo, o juiz Moro. Não confio no cara, porque quando o cara teve na sua responsabilidade a averiguação de outras situações, o caso do Banestado, ao invés dele mandar os caras para a cadeia, ele simplesmente silenciou. Agora, nesta operação, o juiz Moro, que estava com um delator da Polícia Federal, um policial federal, delator, que tinha denunciado vários outros políticos, este juiz Moro simplesmente deixa o cara fugir do Brasil. E, ao mesmo tempo que esse próprio juiz Moro tem a pachorra de prender uma mulher que não tinha a ver nada com a história, a cunhada do Vacari. Foi presa, foi levada para a carceragem da Polícia Federal e depois o prudente juiz Moro, cuja mulher é ligada ao PSDB, cuja mulher, segundo informações, é ligada às companhias petrolíferas que disputam com a Petrobras, o prudente juiz Moro resolve prender alguém que não tem nada a ver com a história, simplesmente por suas conclusões. Então, embora haja uma ação numa grande parcela positiva da Polícia Federal, positiva do Ministério Público Federal, também a nossa população tem que ter claro que não dá para confiar cegamente na justiça. Não dá para confiar cegamente em ninguém. Agora também não dá para confiar cegamente na justiça. O juiz Moro, dá para confiar? Daqui um pouquinho nós vamos descobrir que o juiz Moro, eventualmente, é um segundo juiz Lalau, né? Porque ele já deixou de fazer o seu trabalho quando ele deveria ter feito na questão ligada ao Banestado. Ele já fez isso. E ele está tomando algumas medidas que podem vir a colocar o Brasil em prejuízo. E que colocou o Brasil em prejuízo. Porque algumas ações em que ele levou e manteve preso alguns empresários que daqui um pouco estarão soltos, em alguns casos, resultou na demissão de milhares e milhares de trabalhadores brasileiros. E daqui um pouco vai se descobrir que esses empresários efetivamente faziam doações para as campanhas eleitorais, mas fizeram doações para as campanhas eleitorais dizendo, olha, eu estou fazendo esta doação, estou recebendo o recibo, estou declarando a justiça eleitoral conforme a lei assim o determina. E ele achou que ele, agora todo-poderoso, esse é um dos juízes que acha que é Deus, todo-poderoso, ele está achando que vai resolver essa situação sem a participação do Superior Tribunal de Justiça, sem a participação do Supremo Tribunal Federal, quando ele, aqui no estado do Paraná, faz esse tipo de barbaridade. Não cuidou de algumas coisas e, em outras, ele está colocando os pés pelas mãos, na minha avaliação. No entanto, há que se refazer o registro, Marcão. Além da Petrobras, por exemplo, muito maior do que a Petrobras, são as grandes empresas, inclusive grandes grupos de comunicação, como é o caso do grupo RBS, que estão envolvidos no desvio de mais de 2 bilhões de reais apurado através da Operação Zelotes. E isto a grande imprensa não coloca. Infelizmente, aqui, nesse procedimento, que chega
20 bilhões de reais, não tem ninguém preso, enquanto lá tem gente presa. Então tem que ter o mesmo peso e a mesma medida para essas questões. Agora, reconhecer a importância da limpeza que o presidente Lula, juntamente com o ministro Márcio Tomás Bastos, determinou à Polícia Federal que fizesse para os corruptos e corruptores nesse Brasil. Tá certo, vereador. Só para encerrar, trabalhadoras e trabalhadores de Blumenau, domésticos de Blumenau, procuraram a Câmara de Vereadores, procuraram o senhor porque querem se organizar, não é mesmo? É verdade, Marcão. Constantemente nós temos aberto na Câmara de Vereadores espaço para a discussão de problemas que dizem respeito à nossa cidade. E já há um bom tempo tenho acompanhado a dificuldade de organização dos trabalhadores e trabalhadoras domésticos no município de Blumenau e na nossa região. E o pessoal que coordena esse trabalho, procura organizar esse trabalho, com os avanços que estão obtendo na legislação federal, nos procuraram a Câmara de Vereadores e eu, enquanto vereador, enquanto advogado, assumi a tarefa de tentar ajudar na articulação e na organização desses trabalhadores e trabalhadoras a partir de Blumenau, quem sabe na nossa região, tendo em vista que hoje é uma categoria dispersa, uma categoria que está colocada aí nos espaços em toda a nossa região e é uma categoria que não tem um núcleo de defesa. Por isso, assumimos essa tarefa juntamente com a Justina, juntamente com outros que já estão fazendo esse trabalho em nome da categoria para vermos se conseguimos dar corpo a esse segmento, que é um dos segmentos mais fragilizados. E para isso, como é que pode fazer? Como é que os trabalhadores podem fazer para ter mais informações e se organizar? Olha, os trabalhadores, primeiro eles devem procurar os trabalhadores e trabalhadoras domésticos, e aí vai os diaristas, vai os cuidadores de idosos, vão os motoristas. Eles podem procurar suas lideranças ou podem, inclusive, nos procurar, que nós vamos colocá-los em contato com a organização, colocá-los em contato com as lideranças para que eles possam ter um melhor grupo de atuação na defesa deles e na organização deles. Para Blumenau, para a nossa região e muito mais, gente, muito mais. Para aquilo que ainda nós precisamos buscar resolver dentro do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional precisa regulamentar alguns direitos que foram concedidos, que dependem da regulamentação do Senado Federal e que ainda não aconteceram para esses e essas que dão condições e que ajudam a construir a riqueza do nosso país. Vereador Vanderlei, foi um prazer tê-lo conosco aqui no programa de hoje. Muito bem, Marcão. Obrigado pela oportunidade. Pena que o tempo é curto. Um abraço. Um abraço a todos. Vereador Vanderlei Paulo de Oliveira foi entrevistado do Fala de hoje. Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.